Deus falou comigo. Dia 28/5/2025, eu me chamo Edivalda, sou pastora, a pastora Edivalda Silva de Brasília. E eu venho aqui relatar e quero ser fiel no meu relato, que no dia de hoje, no dia 28/5/2025, quase amanhecendo o dia, eu sonhei que estava dentro de uma igreja, o qual estou congregando aqui no estado do Rio de Janeiro. A igreja estava muito cheia, muito cheia. E meu coração estava muito entristecido. Por algum motivo, o qual eu havia conversado com Deus à noite, eu abri a minha alma para o Senhor e pedi para Ele uma resposta. E nesse sonho eu fui convidada a louvar, e mesmo sem querer adorar o Senhor, por conta da tristeza, eu não recusei o convite e fui louvar a Deus. E nesse momento que eu fui adorar o Senhor, eu vi uma grande mão descer do céu em direção à minha cabeça e pegou um fio da minha cabeça, bem no meio da minha cabeça. Um fio, mas tão fino esse fio, que essa mão me levava para um canto, me levava para o outro. Aí quando eu olhei, eu me deparei e algo dentro de mim me fez saber que era Deus. E ali eu fiquei sem reação, fiquei totalmente sem reação. E ele começou a me virar, me girando com a minha cabeça, assim, para me ver fases da minha vida. Eu me recordo que eu me vi na minha fase criança, na minha fase adolescente, na minha fase adulta, em muitos momentos difíceis em que eu achava que estava sozinha. Eu desde já eu peço perdão porque vai ser um áudio que vai se transformar em vídeo, vai ser bem longo. E eu espero que você ouça até o final para a edificação da sua fé e para que você entenda a forma que Deus trabalha. E ali ele começou a me mostrar a minha infância, a minha juventude, fases da minha vida, como eu acabei de relatar. E de repente ele me fez começar a pular. Eu estava cantando e estava pulando. Mas eu quero deixar algo bem registrado aqui. Não é aqueles pulos que as igrejas atuais, as macumbleias, têm feito, não. Eram pulos de alegria. E nesses pulos de alegria eu via que ele estava feliz porque eu estava cantando e pulando. Aí teve um momento em que eu olhei para ele e ele ficou praticamente do meu tamanho. Ficou assim olhando para mim. Só que eu não via o rosto dele. Eu sabia que o rosto dele era muito bonito, mas eu não via o rosto dele. Aí nesse momento eu pedi para ele: eu posso ver o rosto do senhor? Ele disse: você quer ver o meu rosto? Eu falei: quero. Nesse momento ele se tornou tão grande, mas tão grande. Eu tô falando, gente, de uma dimensão enorme, o qual eu não via mais o rosto dele. E nesse momento o rosto dele brilhava mais que o sol. Eu não suportava olhar, eu abaixava a cabeça. Aí quando eu melhorava um pouquinho, eu falava: eu quero ver o rosto do senhor. Ele falava: então olha. Eu olhei de novo. Não suportei, abaixei a cabeça. E ele disse: você ainda quer olhar para o meu rosto? Eu disse: eu quero olhar, eu quero ver a face do Senhor, eu quero ver, eu preciso ver. E quando eu olhei novamente, que eu ia ver o rosto dele, era impossível ver. Eu fiquei cega. Fiquei cega, eu abaixei a cabeça em um ato de desespero. E ele ainda segurando no fio do meu cabelo, que ele não largou o fio do meu cabelo. Eu não havia me dado conta que o meu espírito havia saído do corpo. Não havia me dado conta. E quando eu me dei conta, foi quando a minha visão, ele me devolveu a visão e eu olhei que eu estava no altar, como se debruçada sobre o púlpito, e ele ali comigo. A minha visão voltou. Mas ele continuou me mostrando situações. E naquele momento eu pedi para ele assim: eu posso ouvir a voz do Senhor? Ele disse: pode. Você quer ouvir minha voz? Eu falei: quero. Então, quando ele abriu a boca, ô igreja,
Até para você mesmo que é ateu, vai falar, ai, mentira, é tudo da imaginação. Eu não importo com o que você vai pensar, com o que você vai falar. Eu vou tentando ser fiel aos detalhes, porque eu já esqueci de muita coisa que eu vi, que eu ouvi. E eu quero deixar aqui registrado que, inicialmente, ele conversava comigo pela minha mente. E eu sabia que ele era Deus, que ele é Deus. E depois eu pedi para ouvir a voz dele, ele disse: Você quer ouvir minha voz? Eu falei: Quero, eu quero sim. E nesse momento, quando ele abriu a boca, a voz dele é como o som de muitas águas, misturada com um coral de anjos, um coral cantando. Eu digo um coral de anjos porque eu nunca ouvi na minha vida aquele som, aquela voz, aquele tom. Nunca ouvi na minha vida. E foi a primeira vez que eu tive essa dimensão. Eu estou gravando agora porque eu preciso relatar algo para vocês. A minha mãezinha faleceu no dia 12 de junho. E antes de falecer, ela viu a face de Deus. E ela relatou para o meu pai. Ela disse: Afonso, eu sonhei com Deus, Deus falou comigo. E papai perguntou para ela o que foi que Deus falou. E ela respondeu: Deus falou comigo que eu não vou passar parte da minha herança para minha irmã. Mas nem ela tinha entendido. Aí quando ela ia relatar que tinha visto a face de Deus, que meu pai perguntou para ela como era a face de Deus, que ela iria relatar, ela colocou um tufo de sangue pela boca